Gálatas capítulo 3, do verso 1 em diante, quem encontrou, diga amém. Então vamos ficar de pé mais uma vez, reverência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: ó insensatos Gálatas, que vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que obra maravilhosa entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Verso 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Fecha os teus olhos e abre o teu coração, vamos orar ao Senhor. Fala com o Senhor. Nós temos o livre acesso ao Senhor. Nós temos o livre acesso ao Santo dos Santos. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pela nossa família, pelos filhos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos amigos. Te agradecemos, Senhor, por esta igreja maravilhosa, Pai. Por nós podermos congregar com os irmãos, por nós estarmos reunidos, porque está escrito na Tua palavra, Senhor, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre na união. E a Sua revelação vem através da união da igreja, quando os santos estão reunidos. E nessa noite, Senhor, eu lhe peço, revela, Senhor, o segredo do reino. Revela, Senhor, o que está escrito atrás da Tua palavra, Senhor. Ministra, Senhor, o Teu querer na minha vida, que eu possa diminuir, que nós diminuímos e o Senhor cresça em nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, como o Senhor já falou através dos louvores. Continua ministrando, Senhor, ao nosso coração, vai curando, Senhor, as feridas, ó Pai. Vai curando, vai restaurando, Senhor. Vai abrindo, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos compreender e entender os propósitos do Senhor na nossa vida, na sua igreja, pelo poder do nome de Jesus. Nós te agradecemos e toda a honra e toda a glória nós damos a Ti. Amém? Glória a Deus, a igreja pode se assentar, em nome de Jesus. O tema da mensagem é a doença dos Gálatas. Qual que é a nossa maior doença hoje, que afeta todos os cristãos? Você pode falar assim: hoje é o Covid, é o vício, é o câncer. A doença que afeta todos os cristãos é a mesma doença que estava afetando a igreja da Galácia. Os Gálatas estavam doentes. Paulo, ele foi duro com a igreja da Galácia, com os Gálatas, porque eles estavam mesclando
a lei e a graça. Eles estavam misturando a lei e a graça. Por isso Paulo foi tão duro com eles. Quando nós não entendemos isso, quando nós, como cristãos, não entendemos que nós estamos debaixo da graça, que Jesus Cristo fez tudo por nós, Ele já pagou o alto preço na cruz, e nós queremos pagar de novo, nós queremos fazer pelas nossas próprias mãos, nós nos cansamos, e nós ficamos perdidos. Nós ficamos perdidos nessa terra, perdidos no meio do Evangelho. Nós não conseguimos receber as revelações de Deus. O Espírito Santo, Ele quer nos ensinar, mas nós queremos fazer pela nossa força. Jesus, Ele já nos deu o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo na terra para nos ensinar, para nos capacitar, para nos mostrar todo o caminho. O Espírito Santo, ele está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, verso 9, que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, eu amo a Deus. E por que nós não entendemos o Evangelho? Porque nós não entendemos a mensagem da cruz? Porque nós queremos ainda fazer, porque o Espírito Santo diz que nós temos coisas grandes. Olhos não viram, ouvido não ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem, nem desceu no coração do homem. E a Bíblia diz, continua dizendo que o Espírito Santo prescruta todas as coisas, e ele vai nas profundezas de Deus, e traz as revelações para a igreja. A igreja do Senhor precisa da revelação, para continuar caminhando, porque o Antigo Testamento era uma sombra do que viria. Quem viveu no Antigo Testamento não entendia, mas viveu pela fé. Aqueles que foram justificados pela fé, como Abraão, eles foram salvos. Aqueles que não entenderam pela fé, eles acabaram se perdendo, porque pela lei ninguém podia cumprir, ninguém conseguiu cumprir, só cumpriu um, Jesus Cristo. Então, o Velho Testamento era uma sombra, o Novo Testamento era o cumprimento do Antigo Testamento. E agora, nós estamos no Novo Testamento, nós temos agora a Bíblia escrita, ordenada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós continuamos sem entender o que o Senhor Jesus estava dizendo, o que os apóstolos, o que o Espírito Santo revelou para eles. E nós continuamos, muitas das vezes, mesclando a lei com a graça. E nós continuamos, muitas das vezes, sem entender o que Jesus estava dizendo e o que vai vir pela frente, porque vai vir algo. Nós continuamos, muitas das vezes, como os Gálatas. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, quem vos contaminou? Quem trouxe outro evangelho? E ele começa dizendo no capítulo 1, no capítulo 2, que mesmo se um anjo tivesse vindo e entregasse um novo evangelho, ele seria anátema, maldito. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, por que vocês estão voltando às velhas fábulas? Por que vocês estão voltando ao judaísmo? Por que vocês estão querendo ser circuncidados? Porque o judaísmo, ele dizia que eles tinham que cumprir a lei. Mas a graça, quando eles estivessem cumprindo a lei, eles estavam mesclando a graça. E aí o seguinte, quando mesclamos a graça, aí complicou tudo. E o apóstolo Paulo chama a atenção deles. Eles misturaram as duas alianças. Eles criaram uma doutrina que combinava a graça e a lei. E eles achavam que estava certo. Quando o apóstolo Paulo viu, o apóstolo Paulo ficou indignado, porque ele estava deixando a graça, deixando o que Cristo fez, para voltar ao judaísmo, para voltar a que os judeus cria o tempo todo. Jesus veio e os judeus não reconheceram. Os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, eles não reconheceram porque eles estavam tão pregados na lei,
Hoje, muitas vezes, se Jesus voltasse, nós não iríamos reconhecer a igreja do Senhor, que tem o Espírito Santo, não reconheceria Ele. Por quê? Porque está sendo dominado ainda, muitas das vezes, pela lei. Muito serve a Deus hoje, pelo mérito próprio, por merecimento, não pela a graça de Deus. Ele acha que se ele fazer algo, ele merece a graça de Deus sobre a vida dele. Ele tem que ser bonzinho, ele tem que ser certinho, para receber a graça de Deus. A graça de Deus é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos deu. Nós precisamos buscar a santidade dia a dia. Cada um de nós precisamos estar buscando a santidade. Mas você não precisa viver no esforço, brigando contra você mesmo, porque você tem um Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te mostrando as áreas que você precisa melhorar. Mas quando nós buscar a graça de Deus, pelas boas obras, por merecimento, isso muitas das vezes se torna pesado para o cristão. Ele diz assim: eu tenho que ser um super crente para fazer isso, porque senão eu não consigo. Você não precisa conseguir, porque Jesus Cristo já conseguiu vencer o pecado. Jesus Cristo já derramou seu sangue na cruz. Você somente precisa crer, porque quando você e eu, nós fomos batizados, nós fomos imergidos no corpo de Cristo. Cristo habita em mim. Eu já venci o pecado, você já venceu o pecado. Você precisa somente crer, pela fé. Porque nós pecamos ainda, porque nós não entendemos o que nós cantamos, a obra da cruz. Nós não entendemos o que Jesus fez na cruz do Calvário. É muito maior do que nós pensamos. Por isso, nós não compreendemos. Nós fizemos uma comparação entre a igreja de Coríntios e a igreja dos Gálatas. Paulo, ele fala de forma positiva dos coríntios, mas das igrejas de Gálatas, Paulo é duro. A igreja de Corinto, ela tinha muitas facções, tinha pecados, ela era dividida. Uns era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros era tão cristão, crente bom, que era de Jesus Cristo. Então existia essas facções dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto existia rixas, inveja, prostituição. Tinha um rapaz lá que ficava com a mãe, a esposa do seu pai. Tinha crente processando o outro. A igreja de Corinto tinha tudo isso daí. Mas a igreja de Corinto, Paulo ainda fala positivamente dela. Os Gálatas não tinham isso. A igreja de Corinto, quando existia a ceia, os irmãos se embriagavam. Olha o que eles faziam. E Paulo, ele fala: olha, vocês são cheios de fé. A igreja de Corinto, ela misturava os dons, usava os dons de forma errada. Mesmo assim, Paulo ainda fala positivamente deles. No entanto, aos Gálatas, Paulo fala assim: ó Gálatas insensatos, infiéis, tolos. Na igreja dos Gálatas, eles tinham tudo. Não tinha confusão, não tinha o pecado que a igreja de Corinto tinha, mas Paulo chama eles de estúpido. Por quê? Por que Paulo fala isso deles? Porque a nossa conduta é fruto da nossa crença. Se temos uma crença errada, mais cedo ou mais tarde isso se revelará numa conduta errada. Os Gálatas estavam tendo uma crença errada. Eles estavam crendo que eles precisavam cumprir parte da lei. Eles mesclaram.
quando nós temos uma crença errada, isso vai se tornar uma conduta errada. Os coríntios, eles tinham uma conduta errada, mas eles criam em Deus, criam na obra de Cristo. Eles tinham os dons, eles criam na obra do Senhor, na obra da cruz. Os Gálatas não misturaram. Por isso Paulo é duro com os Gálatas. Quando nós cremos de forma errada, nós temos uma conduta errada. Então nós precisamos o quê? Crer de forma certa. Crer de forma correta no que a palavra diz. As nossas ações são fruto da nossa fé e daquilo que cremos. Se nós cremos de forma certa, nós iremos também ter um comportamento certo. Se nós cremos de forma errada, o nosso comportamento é errado. Não é que Deus, se nosso comportamento é errado, Deus se agrada disso, não. Mas quando o comportamento é errado, é fácil de mudar. Agora, quando nós cremos de forma errada, é mais difícil. É isso que os Gálatas estavam fazendo. Não adianta nós mudar o comportamento. Não adianta o cristão mudar o comportamento, mas ele crê de forma errada. Quando você muda o comportamento e você não crê, não adianta nada. Então, primeiramente, nós precisamos crer no que Cristo fez, a obra da cruz. Paulo ficou indignado com os Gálatas, não era por causa do comportamento, mas por causa da fé. A fé deles. Eles estavam crendo de forma errada. Eles estavam afastando do evangelho da graça e voltando para as obras da lei. Eles estavam se desligando de Cristo. Quando nós mesclamos a graça com a lei, nós devagarzinho nós vamos afastar de Cristo. Nós vamos começar a fazer o quê? A confiar em nós mesmos. Nós vamos ser o super crente, nós vamos começar a julgar os outros, nós vamos começar a fazer as coisas pela carne. E isso desagrada a Deus, porque quem faz a obra chama-se Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai nos convencendo. Ele já nos convenceu. Quando você e eu aceitamos Jesus Cristo, Ele convenceu nós do quê? Do pecado. Agora o Espírito Santo está fazendo o quê? Ele está nos convencendo do quê? Da justiça. O papel do Espírito Santo agora, a partir do momento que eu e você chegamos até Cristo, nós fomos convencidos do pecado. Você já sabe o que é pecado. Se você peca, é porque você ainda não tem um entendimento ainda. O entendimento do que é a graça do Senhor. Mas quando nós temos esse entendimento, o pecado, ele se torna um deslize. E não é uma constante na vida do cristão. O Espírito Santo agora está nos ensinando agora da justiça de Deus. Porque Deus é amor, mas Deus é justo. A justiça dele vai vir sobre todos nós. E o Espírito Santo também está nos ensinando sobre o juízo de Deus. Vai chegar o tempo do juízo de Deus. Isso nós precisamos compreender. Nós precisamos também entender que uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. Aos olhos de Deus, essa doutrina, ela é pior de qualquer comportamento. Você pode ter os seus comportamentos, mas a doutrina, a sua fé, ela tem que estar baseada em Cristo. Totalmente em Cristo. Você não pode basear em você. Lá no Éden, os olhos da alma, que era para ser aberto pela fé, Deus colocou em Adão a fé. E Satanás veio e fez o quê? Colocou o pecado, para que abriu-se os olhos da alma de Adão. Ele começou a ver as coisas que deveria ver pela fé. Como Abraão, ele agiu pela fé. Os olhos da alma do homem foi aberto no Éden. Não era para ser aberto. Agora, nossos olhos é para ser aberto pelo Espírito Santo. Os olhos da nossa alma, nós temos que crer pela fé. Olhar o mundo espiritual pela fé. Visualizar tudo pela fé. Mas nós queremos fazer o quê? Nós queremos, muitos de nós, não todos, talvez já foi a algum lugar
para saber o que iria acontecer. Alguns já leram a mão, leu a sorte. Alguns de nós já pegamos o horóscopo para saber o signo, saber o que vai acontecer. Isso é os olhos da alma, não é fé. Então, essa contaminação está no homem, está em nós. Mas o Espírito Santo está tirando dia a dia de nós. Quando nós cremos de maneira errada, conseguimos vencer um comportamento errado. Mas se cremos errado, não há esperança de mudança. Os coríntios, eles tinham um comportamento errado, mas eles mudaram, tinha mudança. Agora, quando os gálatas tinham uma doutrina errada, eles confiavam nessa doutrina, não tinha como eles voltar. Por isso Paulo foi duro com ele. Por isso, hoje, a igreja do Senhor precisa entender isso. Ela não pode mesclar a graça com a lei. Se ela mesclar a graça com a lei, se torna desgraça, falta de graça. Desgraça quer dizer falta de graça. E nós, muitas vezes, sem querer, nós fazemos isso. Os pastores, muitas das vezes, sem querer, fazem isso. Cobra muito. Coloca julgo sobre a vida do cristão, mas isso, muitas vezes, querendo fazer o bem. Não é porque o pastor é ruim, não é porque o pastor é chato, mas é porque ele precisa dizer, ele precisa falar a verdade, porque se ele não falar a verdade, ele vai ser mais cobrado do que aquele que muito é dado, mais cobrado é. Agora, não precisa nós ficar alisando o ego. O que aconteceu com a igreja do Senhor nesses tempos? A maioria das pessoas estava fazendo o quê? Alisando o ego dos cristãos. E o que aconteceu? Veio a pandemia, muitos foram embora. Estão perdidos, porque não estava baseado em Cristo, não estava na sã doutrina, estava baseado em homens. Porque se falar muito duro, o cristão vai embora, o crente vai embora. Eu estava assistindo um vídeo, até compartilhei com os irmãos no grupo, os 7 passos da prosperidade dos judeus. E um judeu, que ele fez esse vídeo, ele fala assim, ó, que para nós prosperarmos, nós precisamos, ele foi dando os passos. E uma coisa que eu achei interessante, foi assim, olha, se você tiver que trabalhar de graça, para você aprender, você trabalha de graça. Porque o judeu, ele trabalha de graça, para ele aprender, para ele abrir um negócio. E se você tiver, se o seu patrão te chamar a atenção, muitos de nós, eu já fui empregado já, quando chama a atenção muito duro, a pessoa sai, abandona o emprego. Ele falou, sabe por que ele faz isso? Porque ele não tem tempo de ficar ensinando, por isso ele é duro, ele é objetivo. E muitos de nós abandonamos. Ele falou, eu trabalhei 3 anos de graça para o meu tio, para aprender. Falou, por que os judeus são prósperos? Porque os judeus são unidos. Os judeus são unidos e é um povo escolhido de Deus. Ele falou, olha, eu sou judeu, tenho a família em Israel, eu vou para Israel, mas é o seguinte, meu coração é brasileiro, mas o brasileiro não é unido. E assim é os cristãos, é um pouco aqui, um pouco ali, e assim sucessivamente. Se nós iremos morar no céu, por que não nós nos unimos? Por que não nós nos encostamos um no outro, porque dá choque? Lá no céu não vai ter jeito. Então nós precisamos compreender que nós precisamos mudar alguns comportamentos. O comportamento nosso ainda dá tempo. Agora, a doutrina é aqui, é na palavra, é a sã doutrina. Não adianta você falar da palavra mesclando a palavra. Não falar, só fala da graça, só fala das coisas boas, mas tem as coisas difíceis também, mas ele tem que explicar sobre o Espírito Santo. Tudo aquilo que cremos vai afetar positivamente ou negativamente a nossa vida.
Se você crê de forma positiva, positivamente a sua vida vai desenvolver. Se ela for de forma negativa, automaticamente você vai trazer sobre você coisas negativas. Se a sua vida cristã não tem avançado, ela está paralisada, é porque tem algum ensinamento, alguma doutrina, talvez que você entendeu errado. Você precisa fazer o que? Uma reflexão. Falar com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você precisa talvez ler mais um pouquinho a Bíblia e pedir a revelação do Senhor. Quando surgiu esse comportamento errado dos coríntios, Paulo ele foi paciente com eles. Mas quando surgiu essa doutrina errada com os gálatas, Paulo ele foi duro. Mas quando surgiu essa doutrina nos gálatas, Paulo ele chama a atenção deles. Por quê? Porque se eles continuassem, eles iriam sair da graça. Eles iriam voltar para a lei. E quando nós misturamos a graça com a lei, quando você mistura vida e morte, vai gerar o quê? Morte. Quando você mistura, a morte com a vida, sempre será morte. Quando você mistura a graça com a lei, sempre a lei vai prevalecer. Olha só como que é difícil. O cristão, ele crê que ele é salvo. Cada um de vocês crê que vocês são salvos. Mas, talvez você possa ter ouvido isso. Você também precisa o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Você vai ter que guardar os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não prostituir, não fazer isso. Quando você faz isso, você entrou no ensino dos judaizantes. Eles começaram na graça e estavam se aperfeiçoando na lei. Hoje a maioria das igrejas, elas estão fazendo isso. Estão aperfeiçoando a graça com a lei, fazendo essa mistura. E o que está acontecendo com a igreja do Senhor? Eles estão constantemente em dificuldade. Hoje, as igrejas precisam fazer uma reflexão. Os líderes precisam fazer uma reflexão do que é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, ele faz tudo na nossa vida. Toda mistura perverte o Evangelho. Como que nós sabemos que essa mistura vai perverter o Evangelho? Como que eu sei que eu estou misturando o Evangelho com a graça com a lei? Se você acredita no seu esforço próprio para agradar a Deus, isso já é um grande resultado que você está mesclando a graça com a lei. Porque o esforço seu próprio, você não precisa fazer. Porque o Espírito Santo faz por você. Se você vive lutando contra o pecado, o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Se você vive sempre com sentimento de culpa e condenação contra os cristãos, vive ainda, mesmo sendo livre do pecado, sendo perdoado, ainda tem um sentimento de culpa. Porque eu poderia ter feito isso, porque não era assim. Jesus já te perdoou. Se você se arrependeu verdadeiramente, Jesus já te perdoou. Você já foi convencido do pecado quando você falou com Deus. Você pediu perdão, mas muitos ainda continuam com sentimento de culpa, de condenação. Se você vive reclamando que a vida de cristão não é fácil servir a Cristo, é porque tem alguns ensinamentos da lei, está junto. Quando nós pensamos que não merecemos a bênção de Deus, eu não mereço a bênção de Deus, então eu tenho que trabalhar para isso, também isso é algo que está misturando o Evangelho. Jesus, ele já conquistou toda a vitória, tudo, a obra foi consumada. Quando Jesus falou assim, está consumado, quer dizer, ele conquistou tudo, ele pagou o preço,
Quando João Batista, ele encontrou com João Batista no Jordão para batizar, João Batista falou assim, ó, eu que deveria ser batizado pelo Senhor. João Batista não queria batizar Jesus, mas Jesus falou assim, ó, para que se cumpra toda a justiça. Naquele momento, estava se cumprindo toda a justiça sobre Jesus. Então, quando nós somos batizados, nós somos imergidos no corpo de Cristo, e toda a justiça é se cumprida na nossa vida também, porque agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. É isso que o cristão não entende, para aí. Mas eu vou só batizar, é só isso aí, não aconteceu nada, eu fui lá, tomei um banho. Você pode até achar que não, mas no mundo espiritual houve uma mudança. É a mesma coisa de você levantar a mão e aceitar Jesus. No mundo espiritual houve uma batalha para chegar nesse dia, para você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós precisamos compreender que a graça é favor imerecido. Quando você acha que merece, já não é mais graça, porque Jesus fez tudo. Ele conquistou todas as sortes de bênção, já foi concedida a nós, está nas regiões celestiais. Paulo escreve em Efésios, falando que todas as sortes de bênção que o Senhor Jesus conquistou na cruz, é nossa por direito. Colossenses capítulo 3, verso 3 diz assim, que para Deus, nós já estamos assentados com Ele no trono, no céu. Para Deus. Então, nós já estamos com Ele. A eternidade, nós já estamos vivendo a eternidade. Muitos estão esperando morrer para viver a eternidade. Mas se Jesus voltar hoje, arrebatar a sua igreja, nós já estamos na eternidade. Quando você aceitou Jesus Cristo, você já passou a viver a eternidade com Cristo. Agora é o seguinte, se você não aceitou ainda, o que vai acontecer? Você já está vivendo a eternidade, mas por enquanto você ainda está separado de Cristo. Por enquanto, porque nós temos que ir atrás. Nós precisamos buscar essas pessoas que estão perdidas, aqueles que estavam aqui sentados, aqueles que ainda não estão, nós precisamos buscar eles de volta. É por isso que o Senhor nos colocou neste lugar, é por isso que o Senhor nos deixou nessa terra, para nós levarmos o Evangelho, levar as pessoas que estão perdidas. A diferença entre a graça e a lei, para nós entender um pouquinho melhor. Na lei, o homem tinha que obedecer os mandamentos, para ser considerado justo. Todos os mandamentos. Se ele errasse, ele cumpria 10 mandamentos. Se ele errasse um, é como se ele tivesse errado todos. Se ele cumprir um, ele tem que cumprir todos. Senão, não é lei. Na graça, somos justos, porque a justiça de Cristo foi transferida para nós. Nós somos justos porque Cristo foi justificado, em Cristo. Então, olha só, a diferença é muito grande. Na antiga aliança, Deus visita o pecado do homem, até a terceira e quarta geração. Na graça, o Senhor diz que jamais se lembrará dos nossos pecados. Hebreus 8:12 e Hebreus 10:14. Então, na antiga aliança, Deus visitava as iniquidades dos pais nos filhos até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Na nova aliança, mas ele fala também lá, que ele faz maravilhas até 1000 gerações. Agora, na nova aliança, o Senhor disse assim, jamais lembrarei dos seus pecados. Na antiga aliança, as pessoas dependiam do esforço próprio para ser transformado. Na nova aliança, hoje nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Então, olha só, nós somos transformados de glória em glória. Você e eu, nós vamos sendo transformados. Nós não precisamos, uma das coisas, você somente precisa crer, receber. Você não precisa forçar. Quando você tenta fazer, você está tentando ajudar Deus. Nós precisamos somente o quê? Ler a palavra, pegar a palavra e viver a palavra. A palavra nos diz que o Senhor Jesus, Ele morreu para nos fazer
diz que ele se fez pobre para nos fazer o quê? Rico. Então nós somos ricos. É isso que eu preciso fazer. Agora nós ficamos fazendo o quê? Correndo atrás de prosperidade, correndo atrás de profetas. A palavra do Senhor, ela é clara. É a palavra. Somente na antiga aliança, somente o sacerdote, ele poderia entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, uma vez por ano. Hoje, nós temos o livre acesso ao Pai, pela graça, nós temos intimidade. Então, por quê? Pela fé, nós fomos feitos justos. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Na lei, tudo dependia do homem, da sua obediência. Na graça, tudo depende de Jesus, o que ele realizou na cruz. Na lei, exigia justiça, mas a graça nos concede justiça. Você consegue enxergar tudo isso? Tudo. É isso que Paulo estava mostrando para os Gálatas. É isso que hoje o Senhor está mostrando para você e para mim. Então, se nós olharmos para a lei, é muito mais difícil. Hoje nós precisamos fazer o quê? Quando nós olhamos para a lei, nós estamos olhando para nós mesmos. Agora, quando eu olho para a graça, eu estou olhando para quem? Para Cristo. Eu não estou olhando para mim. Então, a diferença entre a lei e a graça é muito grande. Então, hoje nós precisamos o quê? Buscar, pedir ao Espírito Santo para nos mostrar essa diferença no dia a dia. O Velho Testamento, ele não se aplica a nós hoje. Pastor, você está falando heresia. O Velho Testamento, ele é sombra para nós entendermos o Novo Testamento. O Novo Testamento se aplica a nós. Nós podemos pegar o Antigo Testamento como sombra, como aio, mas hoje é o Novo Testamento, é o que Jesus escreveu, é que Paulo, que os apóstolos escreveram. No Velho Testamento, o Espírito Santo, uma porção do Espírito Santo estava sobre os profetas, sobre os homens de Deus, sobre os reis. No Novo Testamento, o Espírito Santo está dentro de nós, ele mora em nós. Então, a lei, o Antigo Testamento se cumpriu, Jesus cumpriu tudo. Então, muitos de nós ainda continuamos no Antigo Testamento. Devemos ensinar o Antigo Testamento, sim, mas nós devemos ensinar o Novo Testamento, pegar o flash do Antigo Testamento e trazer para a realidade do Novo Testamento. Muitos estão ensinando somente o Antigo Testamento. Quando você ensina só o Antigo Testamento, você traz a lei, você traz as obras da lei sobre a vida dos irmãos. Algumas denominações, elas vivem mais no Antigo Testamento, e elas estão trazendo maldição para eles. Precisamos nos alimentar a nossa fé, confessando a justiça de Cristo. Dia a dia, nós precisamos estar alimentando nossa fé, confessando. Se a palavra do Senhor diz assim, ó, que as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, então, porque nós somos nova criatura, então é o seguinte, então você é uma nova criatura. Então, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, então nós somos vencedores. Por que nós temos que ficar derrotados? Por que nós vivemos cabisbaixo? Nós somos vencedores. Você é um vencedor. A palavra do Senhor está dizendo. Então nós temos que viver a palavra. Quando nós confessamos as verdades espirituais, ficamos mais conscientes da nossa realidade. O que nós precisamos é ter essa consciência do que é a palavra do Senhor na nossa vida. Por isso, nós precisamos, cada dia, quando você lê a Bíblia, pegue um versículo bíblico, pegue uma chave bíblica, e você coloca isso dentro de você, e você vai ver que vai ser mudando dia a dia a sua vida. O Senhor Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Jesus, ele deixou
toda a sua glória. Ele escolheu, ele poderia vir como rei, ele poderia vir, nascer num palácio, mas Jesus escolheu vir e nascer numa família pobre. Ele deixou toda a eternidade, todas as riquezas, todas as glórias, se esvaziou de tudo para estar conosco. Ele veio ser humano, para nos ensinar a ser humano. Ele veio também ser espiritual, para nos ensinar a ser espiritual. Hoje, os cristãos também precisam também aprender a ser mais humano, compartilhar. Nós, os cristãos, acabamos fazendo o quê? Nós somos tão espirituais que nós esquecemos de ser humano. Jesus, ele foi humano, ele reconhecia aqueles que precisavam, ele estava sempre ajudando. E ele também foi espiritual, ele nos ensinou duas coisas: ser humano e ser espiritual. Agora nós queremos somente ser espiritual, esquecemos da nossa humanidade. O maior perigo que os Gálatas cometeram era mesclar a lei. O maior perigo hoje da igreja do século 21 é mesclar a lei e a graça. Então, nós precisamos viver na graça, entendermos a graça, precisamos abrir os nossos olhos espirituais e viver a palavra do Senhor. Porque Gálatas 3:10 diz assim, ó, maldito aquele que vive na lei. Quando você vive, quer buscar a lei, você traz o que? Maldição para a sua vida. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, através dessa palavra. Hoje é ceia do Senhor. Essa palavra, nós precisamos entender o que é a graça e o que é a lei. Nós também precisamos entender o que é a ceia do Senhor. Ela é um memorial. Mas se a ceia do Senhor fosse só um memorial, ela é um memorial e uma ordenança do Senhor. Duas ordenanças o Senhor deixou. Ele deixou a ceia e ele deixou o batismo. Então a ceia é algo sério, porque senão o Senhor Jesus não ia deixar somente um memorial. Então nós precisamos compreender o que é a ceia do Senhor, o que é a graça, o que é a lei, porque se nós mesclarmos, nós teríamos aqui o quê? Nós teríamos um carneiro, um cabrito, mas não, nós temos aqui o quê? Um pão e um cálice, representando Cristo. Isso é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós iremos orar, agradecer a Deus pela palavra, pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Nós iremos partir para o outro momento. Mas antes eu quero orar por você. Feche os teus olhos, abre o teu coração, fale com o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, ó Pai. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes, Senhor, que nós mesclamos, ó Pai, a graça e a lei. Pelas vezes, ó Pai, que nós não entendemos a graça do Senhor na nossa vida, Pai. Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, a tua graça sobre a vida, Senhor, de cada irmão que está aqui, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, Pai. Que nós possamos viver pela graça, pela fé. Porque Abraão foi-lhe imputado por justiça a fé. Abraão creu e nós somos descendentes de Abraão porque nós cremos também pela fé, Pai. Pela fé de tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai. E nos limpa, Senhor, nos purifica, Senhor. Nos purifica, Senhor, com o teu Espírito, com a tua unção, a unção que quebra todo jugo. Tira toda a fortaleza na nossa mente, no nosso coração. Tudo que está atrapalhando o nosso crescimento espiritual, Senhor. Tudo que está atrapalhando, Senhor, a igreja do Senhor a louvar o Senhor, a entregar de corpo, alma e espírito, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai.
Destrava, Senhor, a nossa mente, o nosso espírito, ó Pai, para que nós possamos viver espiritualmente, Pai, para que nós possamos entender as coisas espirituais, e nós possamos também, Senhor, entender, Senhor, a humanidade, o propósito, Senhor, que o Senhor tem na vida de cada um que aqui está, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, o pecado, Senhor, da tua igreja, dos teus filhos, ó Pai. Perdoa, Senhor, o pecado da nação brasileira, Pai. Perdoa, Senhor, o pecado dos governantes, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, vai visitando agora, Senhor, cada cristão espalhado, Senhor, no mundo inteiro. Aqueles, ó Pai, que por um motivo ou outro se afastaram do caminho do Senhor, ó Pai. Visita ele, Pai. Traga de volta, Senhor. Que a luz do Senhor possa resplandecer sobre a vida dele. Ilumina de novo o caminho dele, Pai. Que ele possa voltar para a tua casa. Oh, Pai, visita, Senhor, os nossos familiares, ó Pai, aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, ó Pai. Nós cremos, Senhor, na tua palavra que diz: se crê no Senhor, tu e a tua casa será salvo, Pai. Nós cremos, Senhor, que a nossa casa será salva. Nós sabemos que tudo tem o tempo do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, daqueles, ó Pai, que entregaram, Senhor, a tua palavra, que ensinaram, que guardaram a sua palavra, Senhor, até os dias de hoje, ó Pai. Coloca, Senhor, intrepidez, Senhor, em cada um que aqui está, Senhor, para falar da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro sobre a vida deles, ó Pai, a tua graça, Pai, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, a tua alegria e a unção do Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E a igreja, Senhor, diga amém. Amém? A igreja pode se assentar e aplaude o Senhor Jesus.